Bom dia. Bom dia. Queridos, hoje eu queria falar uma coisa para vocês que vem colocando no meu coração há algum tempo, porque a gente está sempre entre escolhas na palavra de Deus. E hoje eu queria falar de uma história para vocês que fala de uma escolha de bênção ou de maldição. E aí nós temos que ter essas escolhas na nossa vida o tempo todo. Porque a palavra de Deus é uma questão de confronto, é uma questão de decisões nossas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Sobre a nossa decisão de escolher bênção ou de escolher maldições sobre as nossas vidas. E para isso nós vamos ler um pouquinho a palavra. Abram comigo em Números 22. Nós vamos ver a história de um homem que poderia ter optado pelas bênçãos, mas ele escolheu as maldições. E nós vamos ver o que aconteceu com esse homem. Números 22, amém? Se alguém que sabe que Bíblia tem aqui, abram seus tablets, celulares, Bíblias, amém? Posso ler? Números 22, versículo 1 diz assim: Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Queridos, essa passagem é quando o povo terminou de andar uns 40 anos no deserto, e ele está começando a entrar na terra prometida. Ele ainda não chegou na terra prometida, mas eles estão começando ainda a caminho da terra prometida. O versículo 2 diz assim: Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado, porque os israelitas eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: Um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são muito mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Amém? Queridos, cada vez mais eu tenho aprendido a importância de nós termos a presença de Deus dentro de nós. Nós precisamos ter a certeza que Deus está conosco nas nossas decisões. Porque muitas e muitas vezes nós somos enganados pelas nossas vontades. Muitas vezes nós achamos que é Deus que está falando conosco, e na verdade é a nossa carne que está falando conosco. E por causa da nossa vontade muito forte de termos as coisas, nós nos enganamos e deixamos que a nossa carne tenha a vontade de tomar as decisões. E o pior, muitas vezes nos iludimos, dizendo que isso vem de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu tenho aprendido, queridos, que o maior perigo que existe na presença do Senhor, o maior perigo que o inimigo faz conosco, são pequenas mensagens que ele coloca na nossa mente que nós compramos como verdade. E a partir dali nós tornamos isso verdade nas nossas vidas e até disfarçamos essas verdades da vontade de Deus. E nós achamos que isso é fato que acontece. Deixa eu dizer, Satanás é mestre em fazer isso conosco. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu fiz uma pequena analogia, como eu trabalho com tecnologia, e todo mundo conhece a expressão vírus de computador, mais ou menos é o que o diabo faz conosco. Ele coloca um pequeno vírus na nossa cabeça. E esse pequeno vírus vai crescendo, 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 a ponto de um momento nós não percebemos que nós estamos contaminados. É isso que acontece muitas vezes com o nosso computador. Entra um pequeno vírus, fica lá dentro, aos poucos ele vai se manifestando, quando nós percebemos nós já estamos comprometidos, conta bancária já foi roubada, informações sigilosas já foram tiradas da nossa máquina, e de uma forma sutil. É a mesma coisa com a nossa vida. O que esse vírus faz conosco, ele faz com que o nosso eu, com que o nosso ego se sobreponha à vontade de Deus. E aos poucos nós vamos sendo enganados para dizer e fazer o que nós queremos e não o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente perde
a verdadeira visão do que Deus quer sobre a nossa vida. E nós passamos a nos relacionar de maneira errada com Ele, achando que estamos nos relacionando da maneira correta, mas estamos nos manifestando, estamos nos relacionando da maneira totalmente errada. Quando nós chegamos a esse ponto da nossa vida, desse relacionamento com Deus, sabe o que acontece? A gente já não entende mais que Deus é o Deus que tudo pode nas nossas vidas, que é o Deus que é o Senhor, que é o Deus que é o soberano. E nós passamos a nos relacionar com esse Deus como se Ele fosse o Deus que nos dá o que nós queremos. E aí nós ficamos forçando Deus a realizar as nossas vontades. Aí nós oramos quando queremos alguma coisa, aí nós vamos com sacrifícios que muitas vezes não são sacrifícios verdadeiros, tentando iludir a Deus, que Ele tem que nos dar o que nós queremos. Isso, queridos, é um erro muito grande. Essa é uma condição que o ser humano tem, que ao longo da Bíblia passa isso em pouco tempo na Bíblia. E eu queria meditar realmente com vocês sobre o exemplo desse homem, chamado Balaão. E eu queria meditar sobre a história desse homem, porque vocês perceberam no final do versículo que nós lemos, o versículo 6, que diz que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que se orava abençoando alguém, a pessoa era abençoada. Mas também se ele orava amaldiçoando alguém, a pessoa era amaldiçoada. E isso é bíblico, porque quando Deus chega para Abraão, o que ele fala para Abraão? Ele diz o seguinte: todos aqueles que você abençoar serão abençoados, e todos aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Então sobre esse homem existia uma promessa como existia sobre a vida de Abraão. Então o texto dá a entender que esse homem era um homem temente a Deus. Esse era um homem que entendia o que era Deus. E aí ele é chamado por esse rei chamado Balaque, para que viesse e amaldiçoasse o povo de Deus. E olha o que acontece a partir do versículo 7. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, tudo bem? Nós vamos entender a história um pouco. Eu acho que as igrejas às vezes leem pouco a Bíblia. Lê 1 ou 2 versículos e depois fica falando um monte sobre ele. Não tenho nada contra, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que ir na Bíblia para ver o que realmente Deus quer dizer para nós. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 14 agora, para entender o posicionamento, o primeiro posicionamento de Balaão. Versículo 7 diz assim: então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Queridos, pense o seguinte: como é que vocês acham que eles entregaram essa mensagem de Balaque? Como é que seria nos dias de hoje? Uma mala de dinheiro, eles chegam para Balaão, eles devem ter levado uma caixa de tesouro, provavelmente. Balaão, nós queremos que você venha conosco para amaldiçoar o povo. E olha o que o rei mandou, e abre aquela caixa cheia de joias. Eu imagino assim, porque era mais ou menos assim que acontecia. E no versículo 8 diz o seguinte: Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui essa noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Eu gosto do humor de Deus. Deus tem um humor maravilhoso. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E a primeira coisa que Ele fala para Balaão é: quem são esses homens que estão aí? Porque Ele queria ouvir de Balaão, Ele queria saber o que estava no coração de Balaão. Ele queria saber o que Balaão pensava. E Balaão responde: Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer que o povo inteiro saiu do Egito e está espalhando por toda a terra. Está se espalhando por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque, que tinham enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. E no versículo 14 diz assim: então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Queridos, vocês não acham que isso é uma atitude de um homem de Deus? A primeira coisa que ele fez é: deixe-me consultar a Deus se ele está nesse negócio ou não. Aqui me dá a entender que até esse momento Balaão não tinha noção que o povo que estava vindo era o povo escolhido de Deus. Ele podia ter ouvido falar e tudo mais, mas ele não tinha certeza absoluta. Então o que ele faz? Ele vai consultar a Deus.
Deus, olha, veio essas pessoas assim, assim, assado, falaram comigo e querem que eu vá junto com eles. Posso ir ou posso não ir? E Deus falou para ele, não vá. Esse povo é povo meu. Eu não vou querer que você amaldiçoe o que é meu. Então você não vai junto com eles. E Balaão toma a atitude correta, depois de ter orado, depois de ter se colocado na presença do Senhor, e ele diz aos emissários de Balaque, eu não posso ir com vocês. Deus não permite que eu vá, e eu não vou junto com vocês. Vocês não acham que isso é uma atitude de um homem de Deus? Vocês não acham que isso é uma atitude de alguém que se coloca na presença do Senhor? Não é uma atitude de alguém que ora, que busca, que está na presença? Eu acho que é, até esse momento é. Só que a palavra diz para mim, entre o versículo 14 e o versículo 18, que Balaque não se dá por contente. Balaque fala, não pode, não pode. Balaão tem que ter um preço, ele não pode. Eu preciso desse cara me amaldiçoando o povo, eu preciso. E aí o que ele faz? Ele manda outros emissários. Só que ele manda emissários com poder maior, porque a palavra diz que ele manda príncipes da terra dele falar com a palavra. E vamos ver o que acontece. Lá no versículo 18. Esses príncipes chegam, provavelmente com muito mais ouro, muito mais prata do que os primeiros emissários tinham levado. E aí vocês imaginam que a fortuna era muito maior. E aí o versículo 18 diz assim, Balaão respondeu, mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor apareceu a Balaão e disse, já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes dos moabitas. Queridos, de novo, ele fez o que faria um homem de Deus. Ele foi orar. E ele foi buscar a presença do Senhor. Só que o que eu queria meditar com vocês é que nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve. Porque veja, houve uma diferença dos primeiros versículos para agora. Agora Deus falou para ele junto. Nós temos que tomar cuidado quando a gente ouve alguma coisa do Senhor. A gente tem que estar muito na presença de Deus para ter certeza se o que veio foi dele. E é isso que eu quero meditar com vocês esta manhã. Porque dos versículos 22 a 35, e nós vamos continuar lendo a palavra, acontece uma das passagens mais estranhas que eu já vi na Bíblia. A Bíblia tem muitas coisas estranhas que a gente não conhece, mas essa passagem aqui é realmente uma passagem bem estranha. E eu queria ler para vocês. Versículo 22 diz assim, Deus ficou irado porque Balaão foi... Ué, mas ele não tinha acabado de dizer para Balaão ir? Guardem isso, nós vamos meditar sobre isso. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele, no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e trouxe-a de volta para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde havia jeito de se desviar. Não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar. Uma jumenta falando, Deus é ótimo. E ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? O duro não foi a jumenta falar. O negócio foi Balaão responder para a jumenta. E ele responde. No versículo 29 diz, e ele respondeu, foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão,
mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho, com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo essa viagem. Mas sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que devo continuar a viagem, se o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. E o anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Queridos, a palavra diz que depois disso Balaão segue com os enviados de Balaque. Deixa eu tentar entender o que aconteceu aqui com vocês. Será que nós temos um Deus que numa noite fala uma coisa, na outra noite fala outra, e quando nós estamos seguindo a vontade dele, ele se levanta para nos matar? Será que é esse o Deus que nós temos? Cuidado, a palavra diz que Deus não é um Deus de confusão, que ele coloca tudo às claras aos seus filhos. Então, se aqui nós temos uma situação de confusão, é porque não é Deus que estava presente. O que acontece aqui, sabe o que é? É que Balaão ouviu a sua própria vontade. A segunda noite, quando ele achou que foi Deus dizendo para ele ir, não era Deus dizendo para ele ir, era a sua vontade, dizendo a ele mesmo: vá, eu estou te autorizando. Quantos aqui já fizeram uma coisa com tanta vontade, mas com tanta vontade, que até orando você foi enganado, dizendo: não, eu vou fazer porque Deus está na causa. Deus está na causa, eu vou fazer. Eu vou por esse caminho porque eu tenho certeza que é Deus na causa. E lá na frente você quebra a cara e diz: Deus, por quê? Porque Deus não estava na causa. A gente tem que tomar cuidado, queridos. Muitas vezes a nossa vontade enorme de ter as coisas, nos faz ouvir vozes que não são as vozes de Deus. E isso está muito claro no versículo 18. Percebam como Balaão respondeu aos emissários de Balaque. Prestem atenção nas palavras de Balaão. Lá no versículo 18 diz assim: Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Queridos, aqui tem uma passagem muito sutil na Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você confia em Deus e alguém chega e te diz: vamos fazer tal coisa, que você sabe que não é da vontade de Deus, qual é a sua reação? Não, não vou. Isso não é vontade de Deus. A pessoa vem e insiste de novo, o que você fala? Não, não vou. Isso não é vontade de Deus. E se a pessoa fizer 10 vezes a mesma coisa, o que você vai responder? Não, não vou. Isso não é vontade de Deus. Sabe o que Balaão fez? Inconscientemente ou conscientemente, ele disse o seguinte: nem por todo ouro e toda prata. Sabe o que ele estava dizendo? Tem um preço. Se Balaque chegar no meu preço, eu vou comer. Querido, sabe como é que isso faz na nossa vida? Se alguém chegasse para nós e dissesse o seguinte: se lança dessa montanha porque você vai voar, o que você falaria? De jeito nenhum, eu vou cair e morrer. Mas se a pessoa chegasse e falasse assim: olha, tem umas correntes de vento que podem até te segurar, e se você conseguir chegar lá embaixo vivo, eu te dou 5 milhões de dólares. Você não pararia para pensar? Se você precisasse do dinheiro? Foi o que Balaão fez. Ele respondeu para os emissários de Balaque: olha, não vou. Por esse ouro e por essa prata eu não vou. Mas se aumentar um pouquinho eu vou. Se você chegar no preço certo eu vou. E quando ele ora a Deus perguntando se é para ir, ele não estava preocupado em ouvir Deus. Ele já tinha a resposta no coração dele. Por isso que o anjo se levanta e diz assim: cara, você está errado. Você não ouviu Deus. E Deus foi claro com você: você não pode falar contra esse povo, porque esse é o povo de Deus. Então eu vou te matar.
E o anjo não mata por quê? Porque a jumenta tem mais sabedoria que Balaão. A jumenta consegue discernir a situação melhor. E aí, por que o anjo no final acaba dizendo, tá bom, então vai. Porque ele sabia que ele não iria impedir Balaão. Deus conseguiu impedir Eva de comer o fruto. Deus conseguiu impedir Adão de comer o fruto. Deus conseguiu impedir Caim de matar Abel. E se vocês depois lerem em Gênesis, vocês vão ver que antes que Caim matasse Abel, Deus tem uma conversa face a face com Caim, diz assim, Caim, o teu semblante está caído. O que você tem contra o teu irmão? Deus avisou Caim, Caim, tira esse ódio do teu coração. Não se levanta contra o seu irmão. Faça diferente da próxima vez. Adiantou o próprio Deus ter avisado Caim? Não adiantaria, Balaão já estava corrompido, Balaão já tinha o ouro dentro dele, esse vírusinho que eu falei que Satanás põe na nossa mente já tinha contaminado Balaão. Ele queria ir com Balaque para ver se ele podia ficar com um pouquinho daquele ouro que tinha brilhado nos olhos dele. Foi isso que aconteceu nessa história, queridos. Satanás abriu a brecha na cabeça de Balaão, e aí a mente dele já não pensava mais como um homem de Deus, não pensava mais como um servo do Senhor, pensava como alguém que poderia ganhar alguma coisa. Quantas vezes isso não acontece conosco, queridos? Quantas vezes nós olhamos uma situação e dizemos para Deus, Deus, se o Senhor virar de costas, só um pouquinho. Eu vou lá e faço e ninguém percebe nada, eu não vou agredir ninguém, não vou fazer nada para ninguém. Só ter um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de prazer, um pouquinho de ganho, afinal, que mal tem nisso? Cuidado, queridos, que para Deus tem muito mal, ou nós vivemos os princípios e palavras de Deus e da vontade de Deus, ou nós não vivemos com Deus. É uma decisão nossa. Balaão poderia ter escolhido, ele era um homem de Deus, ele era reconhecido como alguém que se abençoasse, abençoava, se amaldiçoasse, amaldiçoava, ele tinha uma unção sobre a vida dele. E ele preferiu jogar fora toda essa unção e seguir riquezas, seguir vontades próprias, seguir aquilo que estava no coração dele. Nós temos que ter cuidado, querido, ele só viu as riquezas. É uma situação triste, mas quantos cristãos passam por isso hoje em dia? Quantos cristãos olham, não, mas, puxa, a palavra de Deus é muito estreita, a porta é muito estreita, a vontade de Deus é muito estreita. Não precisa muito. Eu não tenho nada, porque cada pensamento é um pensamento, mas eu me baseio pela palavra. Nós estamos na época do carnaval. Eu conheço cristãos que nessa época vão pular em escola de samba, vão desfilar. Fazem questão de dizer, não, Deus está na alegria. Cuidado. Balaão também podia achar que Deus estava na riqueza, estava ao final. Deus, o Senhor está me abençoando. Fui tanto um homem de Deus, me pus tanto na tua presença, que mal tem eu ganhar um dinheirinho agora. Cuidado. Porque nós às vezes fazemos troca com Deus o tempo todo. E Deus não é um Deus de troca. A pastora ali orou quando nós começamos. Deus não é um Deus de troca. Nós não precisamos trocar nada com Deus. Ele dá gratuitamente para nós o que nós precisamos. É só nós entendermos a palavra dele. É só nós entendermos os princípios da palavra dele. E nós temos que ter cuidado com os ensinos que vêm sobre nós. Porque nós estamos numa época complicada, nós estamos numa época que todo mundo diz, Deus está em todos os lugares, qualquer lugar leva a Deus, qualquer caminho leva ao Senhor. Toma cuidado com isso. Porque a palavra diz que só tem um caminho que leva ao Senhor, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Os outros caminhos levam à perdição e levam à morte. Eles trazem conforto para o nosso coração, mas é um conforto momentâneo. Que só Jesus dá a paz que excede todo o entendimento, só Jesus dá a verdade aos nossos corações, só Jesus traz vida. Paulo, quando ele avisa Timóteo, na carta do 1 Timóteo, ele está dizendo isso a Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, cuidado, porque vai haver um tempo que vão aparecer pessoas que vão distorcer os ensinos de Deus. Cuidado para que você não caia nisso. Isso é um alerta para nós, porque lá em 1 Timóteo 4:1 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e os ensinos de demônios.
Queridos, não pensa que o demônio vem travestido de rabinho, chifrinho, vermelhinho, soltando fogo, porque a gente fugia dele. Ele vem com aquilo que agrada ao nosso coração. Balaão queria riquezas, ele veio com riquezas. Era isso que você quer, Balaão? Então é isso que eu vou colocar na frente dos teus olhos, é isso que vai fazer brilhar os seus olhos. E um homem de Deus caiu. Temos que tomar cuidado com isso, querido. Mas essa história aqui tem um outro personagem, e agora eu queria refletir esse outro personagem com vocês. Porque essa história tem um personagem chamado a jumenta. Alguém já parou a pensar para essa jumenta? Mas ela tem uma importância grande nessa história. E refletindo sobre essa palavra, eu percebi dois significados nessa jumenta que eu queria partilhar com vocês essa manhã. E são coisas que podem nos ajudar a refletir como e o que nós estamos fazendo na presença de Deus. Primeiro, a jumenta, vocês lembram na passagem que eu li, que diz que a jumenta disse a Balaão: eu estive com você toda a sua vida, e eu te carreguei em toda a sua vida. Não foi isso que a jumenta falou para Balaão? Quando ele disse isso, sabe o que eu entendi da jumenta? A jumenta é o nosso corpo. É aquilo que nos carrega o tempo todo. É aquilo que nos faz andar, nos faz movimentar. E muitas vezes o nosso corpo tem mais discernimento do que a nossa vontade. Sabe por quê, queridos? Porque se dependesse de nós esforçávamos o nosso corpo até a ponto de exauri-lo. Quantos aqui já quiseram ficar acordados de madrugada para fazer as coisas, dormir pouco, não dormir bem, não comer o suficiente, não porque eu tenho que fazer, não porque eu tenho que correr, não porque eu tenho que ir lá, não porque eu tenho que fazer aquela coisa, até o ponto que o corpo entra na exaustão. Até o ponto que você está numa situação de estresse tão grande que o corpo te coloca na cama. Que você fala: mas logo agora eu fiquei resfriado e vou ter que ficar uma semana de cama. E você ainda critica, porque você levou teu corpo à exaustão. Balaão levou a jumenta à exaustão a ponto dela ter caído no chão. E quando caiu no chão, o que ele fez com a jumenta? Ele bateu na jumenta. E aí o anjo aparece e fala: para, senão você vai matar ela. Não foi isso que aconteceu na história? Quantas vezes nós fazemos isso com o nosso corpo? Quantas vezes nós não ouvimos o nosso corpo dizendo: para, sossega, senta no sofá e fica quieto? E aí a gente precisa muitas vezes ter um infarto e ter alguma coisa que nos pare. Porque o próprio corpo está dizendo: eu não aguento mais. Queridos, não é à toa que Deus dá um dia para o homem descansar. Vocês sabem que quando ele faz a criação, ele diz assim: eu criei tudo em 6 dias. E no 7º eu descansei. E a palavra diz que ele não fez o descanso para Deus, ele fez o descanso para o homem. Então nós temos que aprender a ouvir o nosso corpo. Se nós estamos cansados, pare e descanse. Se nós estamos precisando tirar um pouco de coisa da cabeça, ficar lendo um livro, ficar num momento tranquilo, fique num momento tranquilo, porque o nosso corpo uma hora vai gritar. 70% das doenças graves que vêm sobre o homem, isso é estudo, isso é estatística, isso não é falaceia, isso não é uma coisa inventada. Vocês podem ver, 70% das doenças graves, grave que eu estou falando é câncer, AVCs, pressão alta, coisas graves, eles começam em doenças psicossomáticas. Sabe o que são doenças psicossomáticas, queridos? Soma no grego quer dizer corpo. Então, doenças psicossomáticas são aquelas que nascem no nosso emocional e se transferem para o nosso corpo. Então, a medicina hoje já sabe que 70% das doenças graves nascem, em primeiro lugar, na nossa mente, pelo estresse que nós sobrecarregamos no nosso corpo. E a jumenta estava dizendo a Balaão: eu te carreguei a vida inteira e você nunca deu valor para mim. Quantos de nós podemos dizer: eu dou valor para o meu corpo? Eu cuido bem dele, porque é ele que me carrega e é ele que me leva. Essa é a primeira analogia que eu faço com a jumenta, queridos. Mas tem uma segunda analogia que eu fiz. A segunda analogia é que a jumenta também representa o nosso caminhar com Deus. A jumenta viu o anjo primeiro que Balaão. A jumenta conseguiu ter o discernimento. Mas se dependesse de Balaão, o que ele tinha feito com a jumenta? Matado a jumenta. Sabe o que eu percebo nisso? Que muitas vezes nós mesmos queremos matar os nossos sonhos com Deus. Muitas vezes nós ficamos com muita vontade de matar os nossos sonhos,
Sabe por quê? Porque a gente vira para Deus e fala, Deus está difícil, Deus não está acontecendo o que o Senhor falou, Deus não está vindo a promessa que o Senhor deu. Eu acho que é muito melhor eu sair da sua presença. É muito melhor eu te buscar em outro lugar, porque na presença de Jesus não está dando. Esse caminho aí que Jesus colocou é muito estreito. Eu vou buscar um caminho mais largo, eu vou buscar um caminho melhor, caminho que enche o meu ego, caminho que fala das coisas que meu coração quer ouvir. Eu quero ir nesses caminhos buscar a presença do Senhor. Queridos, eu me converti aos 41 anos. Até os 40, minha esposa sabe os caminhos que eu andei. Eu buscava Deus onde satisfizesse a minha vontade. Se alguém falava, ali tem um caminho, tem alguém que ora, tem alguém que fala e fala o que você quer ouvir, é lá que eu vou. Então, ali tem alguém que bate tambor, mas se você for ali é bom, eu vou lá. Porque ali falaram que é bom. Agora, quando me falavam, mas tem um Jesus, mas o caminho dele é estreito. Eu falei, esse caminho estreito eu não quero, eu quero o caminho que me agrada. Até que eu me encontrei com Jesus. Até que eu percebi que ele é o único caminho. Até que eu percebi que não existe outro caminho além dele. Mas quantas vezes, mesmo na presença de Jesus, a gente quer abandonar a vontade de Deus, porque as coisas não acontecem como nós queremos. Não, eu vou sair da igreja. E a igreja não dá certo. Esse negócio de igreja não funciona. Eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro ficar em casa lendo, fazendo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, isso é uma mentira do inimigo. Porque a igreja é a criação de Deus para o seu povo. A palavra diz que Deus criou a igreja para que nós tivéssemos o quê? Irmãos. Porque em casa sozinho eu estou sozinho. E se vem alguma coisa sobre mim sozinho, eu consigo me levantar? Não consigo, porque a palavra diz que é melhor que sejam dois. Porque se um cai, o outro levanta. E Eclesiastes diz, estando um sozinho, ele vai se levantar? Claro que não, sozinho é mais difícil da gente se levantar, por isso que a gente precisa de pessoas. E onde a gente arruma pessoas? Com os irmãos, no convívio. Então nós precisamos de irmãos, nós precisamos de pessoas que estejam junto com a gente, que compartilhem a mesma fé, que entendam o que é a paz que traz todo o entendimento, que entendam o que é o caminho de Jesus, e que possam nos socorrer no momento em que a gente precisa. Muitas vezes, queridos, essa jumenta representa esses sonhos de Deus na nossa vida, que nós mesmos queremos matá-los. Que nós mesmos queremos dizer, não, está demorando demais. Não é assim, Deus, afinal de contas, o Senhor já prometeu, tem 5 minutos e as coisas não aconteceram. Queridos, tem personagens na Bíblia, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer sobre nós, porque os tempos estão acelerados e as coisas são mais rápidas, mas tem personagem que levou 40 anos para ter o sonho dele realizado. Aliás, 45. Tem um homem na palavra chamado Caleb, que foi um dos únicos homens, ele e Josué, numa multidão de 3 milhões de pessoas, mais ou menos, foram os únicos que ficaram ao lado de Moisés, quando o povo quis apedrejar Moisés. Um pouquinho antes de Deus dar a sentença dos 40 anos no deserto. Depois vocês leem em Números essa passagem. E a palavra diz que somente Caleb e somente Josué ficaram ao lado de Moisés. E aí Deus dá uma promessa sobre a vida deles. Ele diz assim, porque meu servo Caleb e meu servo Josué perseveraram na minha presença, as minhas promessas serão cumpridas sobre a vida deles. E sabe quando a promessa de Deus é cumprida sobre a vida de Caleb? 45 anos depois. Quando Caleb está andando junto com Josué, vê uma cidade chamada Hebron, que era no alto de um monte, e ele diz assim para Josué, Josué, quando nós circundávamos essa terra, eu olhava para aquela cidade e falava, um dia eu vou morar naquela cidade. E agora chegou o meu dia, Josué, e eu quero que você me libere, porque ele estava junto com Josué conquistando a terra, eles já estavam lutando há 5 anos pela terra. E ele vira para Josué e diz, Josué, chegou a hora da minha promessa, eu quero aquela cidade. Sabe o que Josué fala para Caleb? Caleb, 40 anos atrás você tinha 40 anos, meu amigo. 45 anos depois você está com 85 anos, meu amigo. Você já não tem mais tanta juventude para ir naquela cidade. Aquela cidade é enorme. Aquela cidade tem gigantes. Tem os descendentes dos grandes anaquins. E você quer conquistar logo aquela cidade com 85 anos? Sabe o que Caleb responde para Josué? A mesma energia que eu tinha aos 40 anos, eu tenho agora, aos 85, que Deus é comigo. E Ele me prometeu aquela cidade.
e eu quero aquela cidade. A palavra diz que ele conquista a cidade. Queridos, um homem que ficou andando no deserto 40 anos. E ele não tinha pecado. Ele andou 40 anos pelo pecado dos outros. Mas Deus o honrou. E muitas vezes nós estamos apagando esses sonhos de Deus. Nós estamos apagando isso que vem sobre as nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque Deus tem promessas sobre nós e essas promessas se cumprirão. Porque uma das promessas que Ele tem é que nós comeremos o melhor desta terra. Nós seremos honrados nesta terra. Basta que nós fiquemos na presença do Senhor. O que vocês acham? Depois de tudo isso era para Balaão ter aprendido, né? Depois de tudo isso era para Balaão ter aprendido o que era a vontade de Deus e ter feito a vontade de Deus. Mas infelizmente não é isso que acontece com ele. Balaão, mesmo depois de ter visto toda essa experiência, ter visto o anjo do Senhor, ter ouvido Deus da primeira vez, ter percebido que não era para fazer as coisas, ele continua corrompido pela sua vontade material. Ele continua corrompido por aquilo que mostraram a ele. E a palavra diz que ele tenta amaldiçoar o povo de Deus. Exatamente o que Deus falou para ele não fazer, ele faz. Ele vê a multidão do povo de Deus e ele tenta lançar palavras de maldição. Só que cada vez que ele abria a boca para falar palavras de maldição, saíam palavras de bênção. Que Deus não deixava ele amaldiçoar. Na hora que ele ia amaldiçoar, Deus mudava as palavras da boca dele. E saíam palavras de bênção. A ponto dele ter dito para Balaque, Balaque, eu não consigo. É a terceira vez que eu tento amaldiçoar esse povo, e toda vez que eu abro a minha boca, saem palavras de bênção e não palavras de maldição. Deus não está permitindo que eu amaldiçoe. E aí Balaque vira para ele e fala, bom, Balaão, se você não consegue, então nosso acordo está rompido. Só que não. Balaão fala assim, eu posso não amaldiçoar, mas eu posso criar uma estratégia que eles caem. E eu vou te ensinar como é que é essa estratégia. Se a estratégia der certo, você continua me pagando. Isso realmente acontece, queridos. Mas eu vou deixar a curiosidade de qual é essa estratégia para vocês lerem. Leiam a história de Balaão em Números 22, 23, 24 e 25. Que vocês vão ver toda essa história de Balaão. Mas sabe o que importa dessa história? Que o pecado de Balaão foi tão grande. A escolha dele entre bênção e maldição, a escolha dele entre ficar na presença de Deus ou sair da presença de Deus, foi um pecado tão grave, que sabe aonde Balaão é citado? Numa das cartas da igreja de Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse 2,14, que é a carta enviada à igreja de Pérgamo. Vocês sabem que essas cartas são as cartas enviadas a 7 igrejas, que falam um pouco do juízo de Deus que vai vir sobre o povo no final dos tempos. E na carta da igreja de Pérgamo, no versículo 2,14, diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Esse homem cometeu um pecado tão grave na presença de Deus. O que ele fez foi tão grave na presença do Senhor, que o nome dele é amaldiçoado no Apocalipse. Como diz a palavra, ele vira anátema, ele vira um maldito. Vocês percebem, queridos? Um homem que começou como era reconhecido como um homem de Deus. Olha a história de Balaão no resumo muito rápido. Ele era reconhecido como um homem de Deus. As pessoas olhavam para ele e falavam, esse é um homem de Deus. Porque se ele abençoa, a pessoa é abençoada. Se ele amaldiçoa, a pessoa é amaldiçoada. Aí as pessoas vêm e propõem que ele faça uma coisa errada. Ele diz, não, eu vou orar. E ele ora e Deus fala, não vá. E ele diz, não vou. Só que as pessoas voltam com mais fortuna. E ele diz, olha, talvez tenha um preço. Mas eu vou orar. Deixa comigo que eu vou orar. Aí já mudou. Não era mais um não vou com certeza. E aí ele não ouve a voz de Deus e ele vai. Isso vai corrompendo tanto ele ao longo do caminho. Um homem de Deus que tinha relacionamento, que entendia da palavra, que conhecia Deus, que orava e Deus aparecia para ele, se corrompe a tal maneira que ele vira um maldito no final dos tempos, mencionado em Apocalipse. Por isso, queridos, que hoje é dia que eu queria trazer à nossa memória
o que nós estamos fazendo na presença de Deus. O quanto nós temos buscado bênçãos ou maldições na presença de Deus. Porque a palavra diz, lá no Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o meu reino, e depois, e a sua justiça, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, quando a gente fala esse versículo, muitas vezes a gente esquece que Jesus fala exatamente esse texto. Sabe depois do quê? Depois que ele diz o seguinte: não andeis ansiosos com a vida, não andeis preocupados com o que vocês têm que comer e beber, não andeis ansiosos pelas coisas, pela vestimenta, por aquilo que é o dia a dia, porque o meu Pai veste os lírios do campo de maneira linda, como nunca Salomão foi vestido. Você acha que ele não vai cuidar de vocês? Os pássaros se alimentam todos os dias. Você acha que Deus vai deixar vocês passarem necessidade? E logo depois que Jesus fala isso, ele diz assim: mas buscai em primeiro lugar o meu reino, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu queria, queridos, que nós colocássemos na presença do Senhor hoje. Vou pedir para minha esposa fazer a oração final. Eu queria que nós colocássemos na presença do Senhor as nossas necessidades, aquilo que está no nosso coração. Será que o nosso coração, que é mau e enganoso, diz a palavra, muitas vezes não nos leva a escolher o caminho da maldição e não da bênção? E depois nós ficamos lá, dobrando os nossos joelhos, clamando a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Eu sempre estive na tua presença. Muitas vezes diz Deus: mas é verdade, só que você desviou do caminho. Volta para o meu caminho. O salmista, um dia orando ao Senhor, ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me revela. Sabe por que ele fala isso? Porque o nosso coração é enganoso. Se deixar, nós vamos fazer o que nós queremos. Nós precisamos buscar em Deus a vontade dele. Nós precisamos buscar no Senhor a vontade dele em todo momento da nossa vida. Queridos, que essa história de Balaão possa nos mostrar que existem sim homens de Deus que saíram da presença dele. Existem homens de Deus que se desviaram do caminho. E que isso não aconteça conosco. Que a gente entenda que Deus é soberano sobre a nossa vida. E que é Ele quem abre todos os caminhos para nós. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Que a gente possa nessa manhã realmente colocar a nossa vida na mão dele. E permitir que Ele seja o condutor dos nossos caminhos. Amém? Amém? Vamos orar?